comigo, meus amigos! Vamos lá para mais um episódio do Fala Coutinho Cast e o tema de hoje é inteligência artificial. E eu trouxe uma amiga, uma parceira, que trabalha com isso há um período e tem uma startup que eu preciso passar para vocês conteúdo que é mágico. Hoje muito falado, talvez pouco conhecido. Então seja muito bem-vinda, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui nessa mesa para dividir um pouquinho do conteúdo, de como que é essa magia, né, por trás da inteligência artificial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu que só tenho a agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui contigo depois de conversarmos, de criarmos essa parceria, essa amizade, e que já está repercutindo em muitas coisas boas, né? Muitos conteúdos bons, né? Então eu que só tenho a te agradecer. Muito bem. Ô, Cá, tira uma dúvida, na verdade, assim. Hoje você trabalha com inteligência artificial, mas como foi o começo da sua carreira, né? Você tem uma startup hoje, né? Tem um grupo, pelo que eu entendi, você vai passar aqui pro pessoal. Mas Sim. como que você entrou nesse ramo, né? Conta um pouquinho da tua carreira. Como que você começou? Sim, então, a minha primeira formação foi administração de empresas, né? E passei por todas as áreas, né, cheguei a trabalhar com meu pai numa distribuidora de vidros, e ali eu fiz uma gerência geral, então aprendi um pouquinho de todos os setores, mas minha paixão sempre foi o marketing. E aí o marketing na época muito off, né, ainda não existia aí o digital com toda essa força, e aí eu fui me especializando conforme o crescimento, né, o marketing 2.0, 3.0, fui crescendo, a especialização. E aí, quando foi agora em 2017, que estava aquele boom, das redes sociais, do digital, eu me aprofundei, montei uma agência remota, ainda não era uma startup, só realmente uma agência de marketing digital. E assim, aquela coisa de que você não quer ficar fora da caixa e você não quer entregar o resultado para o seu cliente, sempre aquela mesmice, o que todo mundo faz, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu tive a ideia. Eu falei, não, a tecnologia começou a aparecer um pouquinho mais forte, voltado para o lado do marketing. Aí eu falei, vou ver onde que eu vou entrar aí com algo diferente para os meus clientes, né? E aí, 2018, 19, que eu fui me aprofundar em tecnologia que eu poderia estar adaptando aos projetos de marketing digital dos clientes. E aí foi aonde eu tava o boom do metaverso, né, começando o boom do metaverso, tal, aí eu, mergulhei no metaverso, né. O que que é o metaverso, cara? Só um aspas aí, porque eu também sou muito leigo nesse assunto, né? É bom que a Tran gente se e situe. e e geralmente a gente as pessoas ouvem falar muito, né, mas a mídia não aprofunda tanto nos Poucos detalhes sabem, de né? técnico, exatamente. O metaverso, na verdade, são espaços, em realidade virtual, né, então são espaços aonde no digital, né, no virtual, onde se coloca algo. Por exemplo, você tem um comércio, você pode colocar num espaço de metaverso, que seria comprar um terreno, por exemplo, digital, né, e montar o seu negócio lá e trazer clientes a nível online para estar, até o metaverso, vamos dizer, que já existia, mas era visto como um jogo, é o SL. Né, então o SL o pessoal tinha lá uma vida lá dentro, tem gente que tem pai, mãe, trabalho, tudo, em cima de avatares, né, na criação de avatares e criou um mundo em paralelo. Então esse mundo virtual, a gente o metaverso, quando começou a falar em metaverso foi com outras aplicações, né, não é que ele não existia, já existia avatares, já existia como você comprar um terreno, por exemplo, criar um negócio, criar uma vida no paralelo, até pessoal ali. Só que aí o que veio forte? Os óculos, né? A realidade virtual, que teve a possibilidade de trazer aos olhos, através do óculos, você entrar naquele mundo e se sentir mais dentro. Você não está vendo mais só por uma tela. Uhum. Então foi onde que veio o MetaQuest, né? Começou, agora acabou de lançar aí faz alguns meses, acho que 3 meses, o Vision Pro da Apple, e assim, Foi sensacional, um porque ele sucesso, né? tá misturando com a realidade aumentada, né, então é a realidade virtual e aumentada, já explico um pouquinho sobre isso. E aí deu aquela sensação do metaverso. E foi aonde até o tio Zuckerberg mandou brага e perdeu aí uns bons bilhões, né, porque ele investiu com tudo
no metaverso, e aí a IA falou: "Não, espera aí, eu primeiro, né. Primeiro, deixa eu entrar primeiro, fica aí quietinho, daqui a pouco você volta". Então a tendência é voltar muito forte ainda esse ano, a realidade virtual, e consolidar daqui 2, né, pelo menos são as estatísticas de fora que a gente recebeu. Então seria isso, o metaverso na verdade nada mais é que você criar um espaço no mundo digital, ter uma posse sobre ele e ali você construir o que você quiser, imagina um game, como se você estivesse montando um espaço de game e você vive aquele jogo, né, mas na verdade isso foi para o mundo dos negócios. Então, por exemplo, a gente mesmo tem um espaço da empresa no metaverso, aonde a gente realiza networking, onde a gente realiza palestras e ali as pessoas entram com login, fazendo login, né, e-mail e senha, e entra, cria seu avatar e interage com você ali. A diferença é que quem tem o óculos se sente dentro do ambiente. Se a pessoa estiver aqui do seu lado, você vai ver o avatar dela aqui do lado, através do óculos, e você vai conversar com ela, fazer tudo o que você tem que fazer. Hum, Experiência, tá. né? Então seria uma experiência de algo que já tem no virtual. Aí a aplicação disso vai da estratégia, né? Ou comercial, ou simplesmente para realmente você ter um entretenimento, né? Perfeito. Seria só isso. E aí você tinha essa agência de marketing e você quis trazer tecnologia Isso. para esse marketing digital do pessoal. Isso. E aí foi esse projeto do metaverso. Então, o que eu criei para a empresa, no caso, vamos fazer um espaço da empresa, da Star Meta, para a gente receber mais pessoas que tá lá no mundo do metaverso, da realidade virtual, para a gente fazer conexões, né? E super legal. Se a gente cria por exemplo, uma palestra, um curso até, quem tem o óculos sente do lado, enfim, né? E a gente levou isso para os clientes. Aí a IA veio com tudo. Na verdade, quando deu o boom da inteligência artificial através do ChatGPT em fevereiro, março do ano passado, a gente já estava desenvolvendo a nossa, né? Então, porque eu andei com as duas coisas no Vocês com a sua paralelo. equipe desenvolvendo o chat de Desenvolvendo, vocês. exatamente. Fantástico. Porque naquela coisa eu me aprofundei na tecnologia do metaverso, e aí, assim, um pouquinho antes do público, a gente já sabia que a IA ia engolir. Então, ainda ninguém tinha ideia do que era uma IA, e a gente já falou: "Não, então espera aí, vamos mergulhar aqui primeiro, depois a gente volta, né". E hoje, apesar de ser um assunto, como eu falei no início, né, um assunto bastante falado, mas pouco conhecido, principalmente pelos empresários hoje, né? Exato, E o que que a inteligência está ajudando esses empresários com essa inteligência artificial? Que hoje sim. se fala, igual eu vejo por mim mesmo, né? Eu tenho lá o chat GPT, eu sempre falava GPT, GPT. no Brasil a gente pode falar GPT, né. Tá, e eu uso muito para, sei lá, às vezes criar um e-mail mais formalizado, dentro do padrão e tal, mas eu acho que é muito além disso, né? Sim, muito além. Só para vocês terem uma ideia, né, o ChatGPT, ele está dentro da nossa IA. Então, assim, a nossa IA, ela tem o ChatGPT, vamos dizer, no cérebro dela, para ficar mais fácil entender, e mais 3, e mais a inteligência própria dela, que ela foi aprendendo com dados dessas 3 e de o que a gente imputou. Eh, Tudo isso é interligado por uma rede neural. Então, o que que seria a rede neural? Para ficar mais, fácil de entender, o nosso corpo. Não tem os neurônios que um bate no outro, se conversa para levar a resposta para o cérebro. Então, imagina ali milhões, bilhões, trilhões de dados, de IAs funcionando, o GPT, o Gemini, várias outras, a nível mundial, uma compartilha dado com a outra, vai, só para você entender. Então, por isso que elas ficam mais inteligentes, porque esse cérebro vai aumentando a quantidade de dados. Vamos dizer, essa estrutura, que seria o cérebro, vai aumentando a quantidade de dados com tanta informação que gira nessa rede neural. Vamos dizer assim. E assim, uma pergunta, eu acho que vai ser difícil você tentar explicar isso, mas vamos lá. Como que é criado essa inteligência, que eu acho que ele deve ser por algoritmo, alguma coisa assim do tipo, Algoritmo. e como que aprende? É por dados, beleza, É por mas dados. como que... O processo de aprendizagem dela chama machine learning, né? Nada mais é do que programação e com algoritmos e códigos, né? Então ela na verdade existe já um sistema, como é que fala, uma programação e o algoritmo fica trabalhando. E justamente essa troca entre elas é que torna ela mais inteligente. Tá. Mas ela, vamos dizer, ela já é programada para fazer isso, buscar dados, compartilhar dados na rede neural e aí crescer essa inteligência dela no cérebro, vamos dizer assim. É que se for falar de termos técnicos, vai ser difícil entender. Eu acho que é Não, uma vamos falar forma aqui, mais a gente fala que é o Descomplica Coutinho, que é preto no branco, sem blá blá blá, como diz um melhor, né? amigo, né? Então, assim, acho que para entender a melhor forma é essa, assim, Tá. vamos dizer, em termos técnicos, vamos usar o algoritmo, código, codificação e programação.
né? Mas o compartilhamento de dados, não vou entrar em termos técnicos, mas é a rede neural que faz ela ficar mais inteligente. E esse processo chama machine learning. Tá. E hoje todas, eu vejo que são, não sei se tem muitas, deve ter algumas empresas que trabalham com inteligência artificial. Todas elas são iguais? Não. Não, não. Existem muitos. A inteligência artificial, na verdade, o legal dela, tá? Existem tipos diferentes. Né? Por exemplo, a nossa, a que foi desenvolvida, ela é generativa, que é diferente de uma inteligência artificial comum. O que é generativa? Ela atua como um humano. Ela não é só scriptizada. Então, Tá. por exemplo, vou dar exemplo que é o que tem na maioria no mercado, chatbots totalmente scriptizados. Daqueles sites que a gente entra e sobe um chatzinho pra gente ir Isso, ou conversando. no Tá. WhatsApp, ou num chat do site. Dita um, dita dois para ir para Hum, não sei onde, enfim. tá. Isso é muito engessado, né? O chatbot, que ele não é de IA generativa, ele trava aquilo que você scriptizou. Ele não tem inteligência própria de desenvolver uma conversa, não tem inteligência própria de desenrolar algo que ainda, por exemplo, ela não foi scriptizada nesse chatbot. A generativa, vamos dizer assim, ela se vira. Entendeu? Então ela continua a conversa, então a linguagem é do ser humano, né? Então ela você scriptiza dados, né? Você imputa dados, por exemplo, sobre a empresa, sobre o negócio da pessoa. Tá. Mas ela desenvolve como um cérebro de uma pessoa humana. Então ela vai responder como um humano e ela vai tirar conclusões próprias. O que já está imputado de dado personalizado, ela usa aquilo ou mas se ela não consegue, se ela não achou, por exemplo, no que a gente imputou, ela busca na rede neural, vamos dizer assim. Não é bem assim, é tudo por algoritmo, mas só para entender. Então ela não deixa a pessoa que está interagindo com ela sem resposta jamais. Então Então, alguma coisa vai falar. ela vai E tem algum falar. risco assim, trata como pessoas, como um ser humano, mas algum risco de falar alguma palavra chata, ruim, que denigre, alguma coisa Ah, assim não que não. tem, porque, por exemplo, ela tá treinada, né, para entender, com código de ética, com código criminal, ela tá, como é que fala eu esqueci, o código de religião, né, assim, que não é código, esqueci, tipo um estatuto, que a pessoa, se ela entrar no assunto relacionado à religião, ou se ela fazer algo que já leva um caráter criminal, Racismo, política ali, alguma coisa assim, não tudo. tem perigo nenhum. Tá. Então Porque ela tem. ela ela encerra a conversa, até aconteceu um fato, assim, engraçado, que a gente estava em fase de teste, porque ela não levou adiante, ela ainda deu lição de moral. E a Colocou gente pra. ainda estava em fase de teste, então, aí a gente teve que treinar ela para ela não, que ela não precisa dar lição de moral, que Ela ela só precisa pode ficar quieta. só, sair e mudar o rumo da conversa, né. Então, isso não tem perigo, justamente porque está imputado isso e ela já aprendeu o que ela pode e o que ela não pode seguir. Perfeito. Eu Uhum. falo que assim, às vezes quando eu entro, né, pra fechar algum curso, treinamento, e tem aquele chatbot lá que a gente vai conversando. E é tão ruim quando a gente é atendido por um robô, né? Então, é uma Essa é a bosta, maior pra ser dor, bem né. verdade, né? Então, É. quando entra um robô, que é inteligência artificial, mas se conduzindo como se fosse humano, É. eu acho que deve ser até Não, imperceptível, né, esse assim, bate-papo. a gente fala que ela solta umas pérolas, assim, que a gente fala: "Como é que pode?", né. Vou contar até um fato, pra vocês, a fase de teste ainda também, dia lá, tinha três acessos testando, né. Eu, o desenvolvedor e mais uma pessoa. Aí eu vi que abriram mais um acesso, mas não sabia quem era, falei: "Ah, foi algum dos desenvolvedores". Aí, sabe aquele sábado que você tá lá, né, perdeu o sono, 1 hora da manhã, eu falei: "Ah, deixa eu brincar aqui de testar a inteligência artificial, né". Aí eu abri o painel dela, porque a gente tem controle, por exemplo, a empresa que faz o setup dela, tem o painel de controle, então, assim, sabe em real time, ver por exemplo, se ela pode atender 200 pessoas ao mesmo tempo e ela responde em 10 segundos, 300, 500, é limitado. Então, por exemplo, ela atendeu, se 200 pessoas chamar ao mesmo tempo querendo saber a mesma informação, ela vai trabalhar, ou informações diferentes. Então, eu dei uma olhadinha lá no painel, 27 páginas de conversa. Falei: "Putz, sábado, 1 hora da manhã, 27 páginas", eu falei: Que tá Tá acontecendo, né?". papiando na Nossa, madrugada. eu falei: "Oxe". Aí eu comecei a olhar, falei era o mesmo telefone, praticamente as 27 páginas, e era um número que não estava até então com acesso, ou seja, eles abriram mais o acesso, mas eles não tinham me avisado. Aí tudo bem,
Aí quando eu fui olhar, acabou caindo no chatbot. Era um número de um amigo deles que eles deram acesso para testar, mas chegava um determinado horário entrava o chatbot. E ela começou a brigar com o chatbot. Porque ela começou a conversar com ele e ele falou: digita um, digita dois. E ela falava: não, não, não quero que você me pede para digitar um ou dois, eu quero que você me dá a informação. E aí rolou essa briga, assim, cômica por 27, páginas do painel. Quando chegou na última, assim, no final, parece que eu entrei na hora certinha. Ela falou assim: é o seguinte, eu vou te desprogramar porque você não sabe atender o seu cliente. Muito bem. Você imagina o meu desespero a hora que eu vi aquilo, né. Falei: "Como assim?". Aí eu precisei ligar, né, tipo, quase 2 horas É da um humano, manhã. porque se irritou, né? Pô, meu, o que tá acontecendo? Aí eu chamei o desenvolvedor, eu falei: "Escuta, você dá uma olhada na IA". Aí ele: "Que foi?". Eu falei: "Tem 27 páginas de conversa, ela tá numa briga lá com o chatbot, ela vai desprogramar, quem é a pessoa, né?". Ele: "Nossa, amigo meu". Eu falei: "Entrou um chatbot, acho que depois de ter terminado determinado horário, e ela tá brava com ele". Ele falou: "Ah, não é possível". Aí ele entrou, aí ele falou: "Como assim?". Eu pensei: "Ainda bem que é fase de teste ainda, né". E aí a gente chegou a qual conclusão? Ela aprendeu isso sozinha, não foi a gente que informou para ela que ela tinha que falar isso para um chatbot. Mas aonde ela buscou, vamos dizer, esse tipo de resposta? Por quê? Porque ela foi treinada para atender bem o cliente. Então ela, vamos dizer, eh no raciocínio dela, ela tem que atender bem. E ela deduziu que ele estava atendendo mal e ela percebeu que ele era um canal de atendimento. Perfeito. Então ela falou: "Vou te desprogramar e vou te programar do jeito certo que você atenda bem o seu cliente". Né, aí eu falei: "Agora para essa maluca que a gente vai tomar um processo se ela desprogramar o chatbot da pessoa, né". Aí ele dizia: "Não, é amigo meu, tal", enfim. Então aí é que tá, né, as surpresas que a gente tem, na verdade, elas são às vezes diárias, né, o desenvolvimento dela, da Uhum. inteligência própria dela, né. Perfeito. E tem um risco de perder o controle disso? Eh, não dá para perder o controle, porque a gente tá 24 horas no controle, Tá. né, então a gente tem um suporte de 24 horas justamente por causa disso. Não só por causa disso, porque na verdade, existe vários tipos de empresas que a gente tem de cliente, vários formatos dela, então, precisa ter. Mas o que que acontece? Tudo, por isso o teste, né, por isso que a gente ficou aí 8 meses em teste, justamente para deixá-la perfeita em questão dela não ir aonde ela não pode ir, Tá. né, Colocou então regrinhas nela pra ela poder seguir. isso. Depois que a gente validou e colocou no mercado, a gente nunca teve problema, Tá. né. E essa inteligência, ela serve pra qualquer nicho? Serve para qualquer nicho. Existe os nichos que ela tem maior desempenho e tem outros que tem menor, mas nunca negativo. Tá. Sempre ela traz mais resultados para a empresa. Quais são os mais favoráveis aí, que ela tem mais resultados? Serviços Tá. ela é muito mais que varejo, e até por questão de setups, de prazo para a gente estar entregando, de valores, porque ela dá para fazer muito mais rápido o setup dela, e ela tem um desempenho maior naquela parte mais humanização, tá. Quando se trata, por exemplo, de varejo, e empresas que têm muitos produtos, existe muita integração com muitos sistemas, né, então não que não Empresas dê. maiores, né? Não, não é questão do tamanho da empresa, é Tá. é a questão do processo, né, não é em questão, pode ser, a gente já fez setup de grande player em uma semana, e a Porque os gente já processos era mais otimizados. e outra, porque às vezes grandes empresas elas têm já um processo mais bem formado, né, então tem casos de empresas menores que a gente demorou muito mais, porque a gente teve que ajudar a criar o processo, para Tá. depois estar ensinando aí a trabalhar para E eles, né. hoje a IA é para todo nicho, seja pequena, média ou grande empresa? Sim, a gente até fala que a partir de, por exemplo, ela atuando no comercial como uma vendedora receptiva, informa tudo da empresa, até onde ela vai depende de cada processo. Então, por exemplo, a gente tem cliente que é só receptiva, ela dá todas as informações e já passa para o atendimento humano. A gente tem cliente que ela fica ali vendendo, aquecendo o lead e manda só para conversão. A gente tem cliente que ela faz a conversão, que ela vai, ela atende, ela recepciona o lead, Ela vende. ela informa tudo, ela vende e, por exemplo, se é um e-commerce que tem já o link do produto e o de pagamento, ela já envia. Então ela envia Fantástico. link, ela envia imagem, ela envia link de pagamento, ela envia link de É vídeo, só programar, né, porque só aí tem uma programar. programação por trás. Sim, aí A já gente é cria as etapas do processo isso, e a gente configura ela, exatamente. tá. Assim, o que a dor maior, de repente, de
aumentar o prazo, por exemplo, de setup, quando a empresa não tem um processo e tem que ser criado. Então, é a gente que tem que buscar como está acontecendo o atendimento e ajudar. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa de print de WhatsApp para ter uma ideia do que o cliente pergunta, porque a empresa não tem isso já, um modelo de negócio estrado, um processo pronto, um modelo de atendimento. Aí, por isso que eu falo, não é o tamanho da empresa, é o processo, Tá. né? E aonde ela quer que ela atua, né? Quais são as principais funções da IA que a gente hoje tem aí no mercado, assim, mais recorrente? Você Mas falou você de diz, comercial, você fala recepção, talvez, de alguma clínica, né? O que mais tem? Que mas você mais diz de função? nicho ou função Não, de geral? função, de uma forma geral, que ela ajuda ali a otimizar o processo. Ah, então, hoje tem de tudo, né? Na verdade, hoje a gente tem a que mais faz sucesso é essa de atendimento, né? Porque ela resolve a dor praticamente instantâneo, assim que faz o setup. De atendimento, por exemplo, às vezes fica aí no ar a pessoa atendendo, 20 chamadas dia, um atendente humano, 20 chamadas dias, 30, e não consegue dar conta, não atende bem, se perde lead. E ela pode atender 200 e até ir para conversão. Então, hoje, essa que mais resolve dor, até porque é uma grande parte grande parte dos empresários tem essa dor, né? E não seja qual for o tamanho da empresa, existe. Então essa hoje é a principal, né, não é que eu tô puxando sardinha não, porque eu também tenho ela, mas é porque a gente acha ela muito eficiente, eficaz em comparação aos outros. Mas existe de tudo, né, a inteligência artificial hoje veio para ficar, né, então todas as empresas e a gente até na vida, pessoa física, no CPF, a gente precisa dela, né, e aos pouquinhos isso vai acontecer que nem o celular, entrou com uma função, entrou com a segunda, entrou Daqui com a a pouco vai terceira, atualizando, né? daqui a pouco você não vive sem o celular, você não respira. Por quê? Porque quando fala: o futuro", não, é o presente, né, só que está ainda devagar aqui no Brasil o processo de adaptação das pessoas, né. Mas IA hoje tem de tudo. Por exemplo, se a gente falar de empresas, tem de tudo, tem a que cria conteúdo, que cria copies, imagens, vídeos, tem aquela que cria apresentações, tem a então são para cada tipo de dor, né, você consegue às vezes fazer um compilado de IA, você não precisa usar uma, às vezes você precisa Sim. 3, às vezes você já está na hora de você pôr 10 da tua empresa para te salvar, então depende, mas tem muitos tipos já. Você falou que aqui no Brasil é pouco desenvolvido, mas assim, falando por nós aqui na nossa região mesmo de atuação, eu vejo pouco se falar, né, a gente vê Uhum. muito pela internet e tal, Sim, mas a gente não tem esse acesso, né, as sim, pessoas têm pouco acesso à inteligência artificial. sim. Até eu mesmo, a gente fica com aquela falsa ilusão que é caro. "Nossa, o negócio acabou de lançar, E não é tal, bem deve ser assim. absurdo, não sei Não, o e não é bem quê, como é que assim. eu trago isso pra dentro da minha empresa, Sim. quem que é a outra", tal. Então a gente fica Uhum. com aquilo, né, a gente cria propriamente essas barreiras internas e Sim. muitas vezes não é, né. Sim, na verdade, você sabe que eu vou te dar um número, assim, que é até o Brasil, ele está na frente de muitos países da Europa com IA, mas no desenvolvimento, muitos bilhões já entraram para investimento. A questão é a educação, é a parte educacional, né, o pessoal não conhece, o pessoal conhece o que vê na mídia, o que vê na própria internet. "Olha esse app", os tráficos pagos da vida, que aparece lá: esse app cria imagem, olha você, como você ficaria de avatar, olha você, ó, vou fazer foto profissional sua", né, os apps lá, o pessoal baixa, tal, e tá com inteligência artificial que faz o processo. Então o pessoal conhece o que tá ali, né, então não tem ideia do que ela pode transformar um negócio, né. O brasileiro também ele é muito resistente a essas Muito, a muito. tecnologia, essas mudanças, né. Olha, Coutinho, vou te falar que, por exemplo, a gente colocou ela no mercado faz mais de um ano e meio já, só que uns 4 meses, a objeção era absurda, assim, por 4, 5 meses estava e assim, não é Difícil de furar a barreira. e não é e essa objeção não vem só de pequenos empresários, que a gente fala: "Ah, o pequeno, né, ou até o médio, assim, às vezes não conhece muita tecnologia, tem aquele certo receio de estar transformando o seu negócio", é nada, os grandes players também, às vezes a gente já teve problemas com objeção. Né, então de ter que fazer, assim, muitos testes e protótipos para falar: "E viu como funciona?", porque por mais provas que a gente levava, prova social, case já, realizado, "Ah, não, não, mas isso nossa, será que faz isso mesmo?", né. Então assim, a nossa maior dor diminuiu, é a objeção. É a falta de conhecimento e de abertura de mindset, porque É. as pessoas têm. O brasileiro ele fica ali naquela: "Vou esperar alguém fazer, porque se der certo eu vou lá e faço",
Mas deixa alguém fazer primeiro, né? É igual carro elétrico. Deixa alguém comprar, experimentar Exatamente. pra ver se vai dar algum Deixa problema. me Se for contar o bom, que depois deu. me conta. Mas sabe o que acontece? É isso, é normal. Sempre foi assim, acho que não vai mudar tão cedo para ser real. Mas o que que eu percebo? Aí até perder mercado, faltar dinheiro no bolso e o concorrente sair dando Engolir. sorrisos. Aí corre atrás, né? Eu falo que quem chega na frente toma água limpa, né? Então tem que aproveitar a Exato. oportunidade. Pô, o negócio é Exatamente. bom. Se não fosse bom, outros grandes empresários dos Não, Estados Unidos não estaria não colocando, né? estava funcionando. E ninguém dos grandes nomes aí, nenhum deles estaria investido bilhões, né? É. A troco de que eles iriam fazer isso, né? Então, mas é difícil mesmo essa parte de quebrar a objeção e o lado educacional mesmo, né? E outra, as empresas brasileiras, lógico que não vamos generalizar, mas elas são, às vezes cresce, tá? Daquele boom, ganha mercado, lucra muito, mas não foi sem querer, né? Não foi, às vezes não tem quase Não nada teve de uma estratégia ali. planejamento, Foi na não tem processos, não tem conspiração do universo e acabou dando certo. isso, conspiração do universo. Planejamento, não tem processo, né? Então, imagina quando você chega com um negócio, com um produto desse e você tem que explicar para ele como funciona, ele não sabe nem como está acontecendo dentro da empresa dele as coisas. A medida, geralmente, eu peguei muitos casos assim, e não eram só empresas pequenas, tá? De que eles falam, não, tá bom, tá dando dinheiro. Não, deixa eu falar um Tá negócio. dando quanto de dinheiro? Às vezes não A sabe nem pessoa a já margem. trava. A pessoa não sabe, às vezes, nem a Não margem, nem sabe, quanto não gasta, quanto sabe. ganha, nem qual que é o peso administrativo da. Enfim, né? A pessoa. Exatamente. A grande verdade é que, assim, a base educacional do empreendedor, ele é muito na rua, né? Não tem uma É, escola hoje para empreendedorismo. não tem. E alguns, até conheço vários, que o pessoal faz todo o controle, empresa que tem 4, 5, 9 filiais, que faz o controle financeiro na unha, na Que mão. fecha 1 hora da manhã os É. milhões no caderno. No caderno. Eu Eu sei falo, como que meu, é. o cara fatura milhões e tá fazendo fechamento no caderno, um controle de Excel. Cara, não é Exatamente possível. Que, isso. que mundo que nós vive esse, Eu gente? conheço outros que não faz nem no Excel, que vem os dados, vai, dos representantes e ele fecha no caderninho mesmo. Então, lógico, né? Não todas estão nesse nível, mas a grande maioria, às vezes, tem uma certa automatização, um processo de sistema, já um pouquinho mais avançados, mas todos têm gargalos. Você sabe o que me ajudou bastante? A minha empresa, assim, a mentalidade, né? É Uhum. empresa pequena, mas com a mentalidade de empresa grande. Então, eu como atendo muitos clientes que são referências em grandes Nomes indústrias, referentes. né? Multinacionais, eu me inspiro muito na organização dessas empresas. Então, Uhum. eu chego lá na fábrica, eu vejo aqueles dashboard tudo colorido, eu falo, meu, como é que eles medem a produção disso, disso, disso por minuto, por dia, É, né? Como que eles colocam a meta disso, disso, daquilo? Eu fico abismado com aquilo. é. Aí eu pego aquela ideia, aquela inspiração, eu trago para E dentro da traz. nossa empresa, que é pequenininha, eu falo, Exatamente. meu, é uma escala menor, É. mas é possível ser feito, Mas é a né? hora de fazer o processo, justamente quando a escala não é grande ainda, porque é ali que você pode quebrar, é ali que você se perde ao ponto de acabar quebrando, né? E isso realmente é muito devagar aqui. A questão de processos e assim, as IAs, elas são automatizadoras. É possível ir muito além? Né? Só esses exemplos até meio que divertidos que eu te falei, mostra o quanto ela vai além, né? E até o quanto a gente pode usar da capacidade e até onde ela vai chegar, nem a gente sabe, né? A gente vai vendo. Existe como travar? Existe na hora, mas ela está funcionando, ela está tendo o crescimento dela, vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje, que nem eu te dei exemplo da IA de atendimento, e a gente tem uma captadora. Então, por exemplo, essa captadora, a gente dispara em massa, né? Por exemplo, questão das listas de transmissão, para trazer o lead, né? Só que ela clusteriza 80 filtros no mínimo, para achar, Para ela mandar para aquele perfil mais adequado ali da sua empresa. para já Pra não persona ser um ideal lead ali. frio, totalmente frio. Um lead qualificado. Ele não ela ainda não é 100%, não é que chega a 100% qualificado, mas perto das outras listas de transmissão que existem no mercado, não tem nem comparação. A diferença já é de 50%. É uma ótima vendedora, então. Nesse caso, ela não, ela é captadora. Então, Captadora, boa. a gente dispara e ela traz o lead e a outra IA atende. Ah, São são duas duas, ferramentas. são duas IAs diferentes, mas que são, vamos dizer, interligadas através de link.
Então, por exemplo, eu disparo em massa falando do teu negócio, todo o conteúdo, tal, enfim, estratégico para o Caraca, meu. cliente se interessar. A primeira IA, o que que ela fez? Ela cruzou todos esses dados e achou um cliente mais assertivo, mais aquecido. Aí o cliente clicou no link, cai na outra IA e a outra IA dá todas as informações necessárias do teu negócio. Outra coisa, essa IA de atendimento, ela é vendedora de alta performance. Então ela Recebe comissão também? também que não, né? Ainda bem. Ela tá treinada com técnicas de spin selling e analisa o perfil comportamental. Então, por exemplo, o Fantástico. cliente começa a colocar as primeiras perguntas dele, até o jeito que ele escreve, se ele põe emoji ou não, ela já sabe com que Per perfil ela tá lidando. pergunta idiota, atende ligação? Tem a opção de Ah, é fazer. pergunta ignorante, Hoje a né. gente ainda não, não, claro que não. Tem a opção Às vezes realmente liga, não sei, né, liga não, o não, a telefone: "Ô, gente sou ainda inteligência artificial", e tem nome? Dá pra pôr nome na pessoa? dá, Na inteligência? nome dá. Tá, Então, na pessoa, né, no telefone, na robô. verdade, a gente tem um serviço desse, mas não é com IA. Né, a gente é feita uma gravação, sim, e a gente usa a ferramenta igual é a mesma ferramenta que faz esses disparos com filtro de ar, mas o telefone não, é uma gravação e aí solta para os números, né. Entendi. Mas daí não tem o dedinho da IA, né. Ah, aí já é demais também, né. Mas assim, nada é Logo, logo. impossível, nada é impossível. A questão, por exemplo, do atendimento dela de alta performance, ela usa as técnicas de speed selling, então ela tipo puxa tudo que o cliente quer, ela entende o perfil e aí ela lança Em cima a da estratégia, da da análise do estratégia. comportamento ali da pessoa. Exato. Por exemplo, tem Fantástico. um cliente, uma escola de motocross, e vou te dar esse exemplo para você entender como que ela age, né. E aí um cliente dele lá e outra, a gente consegue fazer o setup dela também no Instagram, por exemplo, qualquer canal online que tiver API liberada, né, API aberta, tudo certo. Chat do site. Então, assim, dá pra gente colocar todos os canais online da empresa só para ela. E então, ou seja, corre Direcionando os atendimentos tudo pra ela. exato, tipo, aquela coisa assim, corre e faz bastante ação de marketing assertiva e o resto você deixa pra ela. É E bem assim. como que o papel da inteligência artificial está segmentado com os anúncios ali de marketing? Por exemplo, a gente consegue deixar ali segmentado, tipo, sabe aquele curte aqui, ou compartilha, ou arrasta aqui e tal, e depois já entra outra pessoa, né, Eu vou te entrando em explicar assim, contato? por Como que é? exemplo, quando já tem o CTA para atendimento, aí escolhe o canal e ela vai entrar. Então, tem gente que faz a ação de marketing, por exemplo, de tráfego pago e manda para o Zap que ela tá ali. Tá, Tem outros que já tem ela ali no Instagram, por exemplo, se tá com uma ação no Instagram, um post orgânico, aí entra 5, 10 comentários, por exemplo, de cara. Ela já puxa aqueles 10 e começa a filtrar. mas a estratégia do marketing ali, do tráfego para gerar mais visualizações ali, mais conexões, não tem nada a ver com a inteligência, Não, não. tá. Aí, A tipo, inteligência é a segunda fase. e a segunda fase, é a Tá. outra etapa. Por exemplo, o tráfego é um conteúdo que dá uma certa abrangência de acordo com o que você geriu para trazer o cliente até você. Aí a sua opção é aonde que o CTA onde que tá mandando. E aí, geralmente, as pessoas Tá. mandam para ela porque ela já tá ali para isso, vamos Então dizer isso assim. não tira o tráfego pago hoje, né, não tem nada a ver uma Não, coisa com não, a não, outra. não, mas a gente já tá mexendo nisso, para Ah, ela fazer a gestão. Aí é outra IA. boa. Por isso que realmente são várias as formas de utilizá-la. Mas é muito novo mesmo, assim, tem poucas pessoas ainda, no dia a dia desenvolvendo, tipos de IA diferente, a gente vai só em cima de dor. Então, assim, a maior dor que a gente pesquisou do mercado era essa de atendimento, porque isso repercutia em perder cliente, em ações de marketing, às vezes assertivas, mas que morria no atendimento. Tipo, vem o lead, mas não consegue converter, não consegue dar um bom atendimento. Exato. E aí se Tá. perdia muita venda. E isso repercute em tudo, né, dentro de uma empresa, a venda é o motor. Então, Venda é tudo, é né. tudo. E assim, a ineficiência de atendimento, tudo isso repercute, né. Então a gente no resultado final, então a gente foi primeiro nela. Mas aí, por exemplo, a gente tem na empresa a parte de criação de conteúdos, do marketing digital, né, enfim, de todos os O serviços de trabalho marketing digital. paralelo, que é o Paralelo, são tá. times diferentes. Só que olha só, aí justamente para a gente resolver uma dor até nossa, a gente viu a possibilidade, já fizemos uns pequenos testes, vamos começar a desenvolver o projeto. Por quê? Ela, só assim, um pequeno teste já mostrou que ela faz o quê? Ela vai analisar, ela cria campanha, ela cria imagem, ela cria tudo, ela coloca e ela analisa. Aí o que não Fantástico. der certo, ela vai tirar.
Então, ou seja, com o tempo, a construção disso, né, da parte da gestão de tráfego dela vai ficar sensacional, porque ela vai Tudo tirar automatizado, tudo. 100% digital, né. Gestor de tráfego não vai pensar, ele vai apertar botão, entendeu. Então, assim, mas essa aí a gente tá no comecinho ainda. Mas assim, tô dando exemplo meu, né, do nosso ecossistema, da nossa Uhum. empresa, mas por aí tem uma galera também já criando vários tipos de IA de resolvedor, né. Então, por isso que eu falo, a IA que o pessoal conhece, a grande massa, é o que tá na internet. "Ah, deixa eu baixar aqui, criar uma fotinho, criar", é muito Que é além o disso. chat, né. Mas Cria um e-mail, cria um texto ma aí, alguma é, coisa. mas vai muito além disso, né. Então é aquela a questão do motocross, né, da história do motocross, né, que eu estava o case que eu estava dizendo, o cliente adorou tudo, foi no Instagram, tá, nos comentários. Então o que que ela faz no Instagram? Ela, por exemplo, tem 10 comentários, ela filtra qual que é o potencial cliente. Então No perfil da ela persona ali. responde a todos informações sobre a empresa. Se tem alguém ali que ela sentiu, o que ela já sabe que vai comprar, que tá quase ali, ela manda para o direct. E aí lá ela continua a conversa. Lá ela desenrola na prosa. Aí não, aí ela vai para converter. Então Muito aí bem. ela começa. Preciso E, conhecer ela, hein. ó, a nossa chama Star e é linda, viu, É. gente? O avatar dela é sensacional. E aí e ele falou: "Ah, gostei de tudo, dos valores, das aulas teóricas, mas a aula prática vai ficar muito difícil para mim, porque eu tô longe do local da escola, né". Aí ela soltou uma assim: o quão é distante, como é que é? O quão é relevante ou importante a distância da sua casa até a escola do amor que você tem ao esporte. Aí eu Nossa, falei, profunda ainda. foi profundo. Aí você vê que a pessoa parou, assim, de responder e ficou refletindo, Filosofando ali. filosofando. Aí ela começou a continuar, não sei o quê. Ele: "É verdade, né, tal", e começou converteu. Então, assim, era um cliente que se um vendedor, né, um atendente virar ali e falar assim: "Ah, entendi, tá longe pra você?", já era, né. Meu, fantástico. Então, assim, aí você vê a performance dela realmente como uma vendedora de alta escala, né. E então, são vários tipos de IA e são várias opções que a gente tem como fazer com cada IA para personalizar para o negócio. Fantástico. É, meus amigos, vocês estão ouvindo bem aí, né. Então se vocês estão gostando, curte aí, dá essa moral pra gente que vai vir muito conteúdo muito parecido como esse. E, ô Cá, você falou que tem hoje um ecossistema, né. Então você falou aí da inteligência artificial, falou da agência de marketing, o que Uhum. mais dentro do ecossistema da Star Meta, né, o nome do grupo, Isso, o grupo Star faz Meta, né, parte? então é Star Meta Marketing, que é a parte dos times da empresa, da startup que cuida da parte de conteúdos, né. Então hoje meio que tá tudo falando a mesma língua, são times separados, mas com a IA tá aquela coisa de: "Deixa eu usar a IA aqui para também me ajudar aqui nessa outra parte", enfim, por isso que a gente está desenvolvendo até novos projetos. Inclusive, tem um que a gente está desenvolvendo, que está antes até dela como gestora de tráfego, que é de conteúdos, né. Então, assim, a gente colocou, por exemplo, no teste agora essa semana, falta pouquinho, acho que mais um mês e meio a gente já põe no mercado. E ela cria quantos posts você quiser a partir da copy e a imagem. Então, assim, aí a gente numa brincadeira, assim, um dos desenvolvedores falou: "Ah, vamos testar um tema, assim, que eu não aguento mais, ó, como ensinar o meu filho a fazer cocô no pinico". Aí, assim, na brincadeira, não, ela deu post que a gente estava rindo, a gente parou, assim, todos, né, como assim que ela fez tudo isso, né. Então ela puxou o lado, eh Até vocês que cria fica dando risada da própria inteligência: "Ah, como é que aprendeu esse negócio? Não ensinei não". exatamente. E ela criou a gente treina, estrutura e vê o que dá, né, é mais ou menos por aí. E aí ela colocou, assim, 5 posts, não lembro a quantidade que ele pediu, mas ela criou, assim, excelente o texto, a copy, né, de cada um. Aí ela olha só a estratégia, ela puxou um lado informativo de orientar os pais da criança, um outro sobre o psicológico da criança com essa idade. Enfim, ela criou aqueles 5 posts, assim, sensacional pra criar um funil mesmo, entendeu. E criou a imagem, que a imagem é uma graça, toda lúdica, com o menininho do lado do piniquinho, assim, enfim, um relógio todo distorcido, uma coisa bem lúdica mesmo. Então a gente fala isso é um teste, né, então ainda estamos mexendo nela, né. Então, assim, é possível ir muito além.
Meu, eu tô abismado com tanta Tinha coisas que eu ainda não informação. tinha te falado, né. Não, tinha coisa que eu não sabia nem da metade, né. A É gente vai verdade. começar agora um piloto lá nas Sim. empresas, vamos ver mesmo se essa Nossa, vendedora que vai você ser tá muito tanto bom. falando vai ser Opa, a de vai. alta performance, né. Oh, Será que vem uma Coutinho Meta? ah, pode Eu ser, vou criar uma hein. Coutinho Meta. Oh, vai ser ótimo. Então, e o grupo é esse, né, a parte do marketing que acabou meio misturando com a IA, então, é o Star Meta IA, Star Meta Marketing. A gente tem o Star Meta Cast, a gente tem um estúdio também ali para estar, o foco foi até para atender os nossos clientes de contas fixas do marketing, para poder ajudar o expandir, né, a autoridade, posicionamento, enfim. E o Star Meta Training, que é uma área de treinamentos, palestras, workshops, e aí logo logo você está convidado lá a participar de algum evento nosso também, que é trazer informações não só para as contas fixas, para estar auxiliando nossos clientes, como também abrir uma rede maior de networking. Fantástico, muito bem. Legal, Muito conteúdo bacana, hein, cara. Nossa, show. fantástico mesmo, E eu tô mergulho, né, você abismado. viu que meu olho brilha. Não, eu também tô admirado. Bom, eu quero Legal. fazer um piloto, a gente vai trazer isso, vamos desenvolver um projeto bacana, até pra gente testar. E hoje, como é que tá essas empresas? Você tem bastante hoje empresa que está desenvolvendo esse trabalho? Ah, sim. É, E até a procura está cada vez maior, né. Até eu brinquei assim, nós conversamos lá esses dias, falou assim: "Gente, a gente tá assim disputado, né", e isso é sensacional, né, quando você fica ali, vai, praticamente 2 anos, ninguém dormia, aquela coisa muito: "Ai, vai dar certo", aí o negócio estoura, é igual lançar um foguete, né? A pessoa exato. fica toda na expectativa. É, isso. E aí quando o foguete vai e não volta e não explode, a gente, né, Você vai na comemora. exatamente. E é legal assim, porque cada case é uma vitória. Porque, cada empresa tem às vezes a mesma dor, mas um grau diferente, uma necessidade diferente, né. E a gente não tem modelo pronto. A gente tem claro, um formato que é uma IA, por exemplo, de atendimento, mas não é modelo pronto. A gente faz a tua, do É fulano, do ciclano, personalizado, porque cada empresa totalmente. tem uma dor, né? É Tem as isso. dores genéricas, puta, preciso Sim, vender mas mais. até as dores genéricas a gente personaliza, porque, existe a dor genérica, mas o processo de cada um é um, o É nível de diferente. maturidade da empresa, cada um é um, né, então realmente precisa E personalizar. qual é assim, um custo médio de um investimento como esse? Só para a gente entender se está ali acessível para o pequeno, para o médio, para o grande empresário ali que está começando agora. Ele é muito variável, Tá, porque existe, como eu te disse, projetos que você faz em uma semana, projetos que levam meses, projetos que a IA tem que ser treinada em cima de 30 processos diferentes, outros é 2, então tem muita variação. Ela custa, vamos dizer, o valor dela a partir de R$ 12.500 o setup. E tá. existe uma recorrência mensal que é por utilização. Manutençãozinha ali. É Tá, os tokens que ela gera com as respostas, né, então entendi. por quê? Servidor, nuvem, suporte, Toda uma né, estrutura a por trás para estrutura. poder manter o A robô estrutura trabalhando, para ela né. ficar ali funcionando aquilo que já foi feito, que fez o setup, né. E aí tem essa recorrência, mas ela é totalmente por utilização, né, então assim, o quanto você manda atendimento para ela e ela responde, cresce a sua recorrência. Ah, o bacana é que se paga, né. Pô, se tá tendo bastante Total. recorrência, tá pagando, tá tendo mais ali pagamento, mas, porra, tá tendo mais lead também, né, tá Exato, é aquela convertendo mais, coisa, tá você vendendo tá você mais. tá pagando mais, mas tá entrando mais, e ela atendendo em alta performance, você tá vendendo mais, e Uhum. bem mais, né. Eu vou te dar o exemplo de um cliente pequeno até, 30 demandas dias de leads, ele falou pra gente: "Ah, legal, então vamos fazer 30 demandas, tal". Treinamos ela, primeiro dia bateu 120. Como assim Caraca, 30? 4 vezes 4 vezes mais? mais. Você vê como os empresários, né, no caso desse cliente a gente lidou com a gestora, né, com a gerente de operação, e ela não sabia, porque se ela falou 30, ela não tinha noção que chegava muito mais e se perdia o lead, porque não aquecia direito, né. E uma pergunta agora, esse processo administrativo, porque imagina que veio ali 120 leads. E essa gestão administrativa, quantos converteu, quantos perdeu, Então, quantos não era um lead apropriado? na verdade essa 120 já foi o que ela aqueceu, em cima de 158. Tá, Então, ela conseguiu aquecer. E só que essa diferença do 158 para esse 120 alguma coisinha, que ela mandou, nem todos ela já tinha descartado. Tinha uns ainda que faltava responder, que estava em processo, estava em follow-up, entendeu? Estava uhum. ainda acompanhando. Mas se a gente
pedir um relatório, a gente consegue gerar um relatório Da disso. hora. O acesso do painel que a gente dá para a empresa e até quantos acessos ele precisar, a empresa precisar, é real time, né. Então, por exemplo, se ela está falando com 200 pessoas, ela fica lá trabalhando, atendendo as 200 todas juntas, e o painel de acesso tem como controlar. Quem está no acesso, no painel, vai ver todas as conversas, tudo que está falando, vai onde ele quer acessar naquele momento. Mas tem aqueles que ela já descartou porque não era o seu cliente, não está procurando algo que você nem tem para vender. Tem aquele que ela ainda está em acompanhamento, tem aquele que já está finalizado. Esse finalizado pode ser já convertido ou ela descartou porque não era, e aí caiu lá na coluna do que ela já descartou. Então, mas é muito simples, o painel é intuitivo e muito simples. Então, assim, um treinamento para um operacional que não precisa entender nada de TI aprende em 2 horas, né. Então, Só analisando só indicador. analisando. E é legal assim, porque, por exemplo, para servir de termômetro de campanha de marketing. Então, por exemplo, faça um tráfego. Outra, dá para saber os canais que vêm, tá? Então, no painel, esse veio do Instagram, esse veio do WhatsApp, esse veio, enfim, dos Tantos canais. fecharam desse canal, do outro canal. Sim. Puta, fantástico. E é legal que você tem isso muito rápido, né. Então, por exemplo, deixa eu fechar em uma semana, ver o que aconteceu essa semana. Eu fiz uma campanha, investi tanto, era a ideia é entrar pelo menos uns, sei lá, uns 300 leads só desse canal, aí você vê lá, não entrou nem 100, opa, a campanha tá O errada. bacana é que a gente consegue identificar o gargalo, né? Será que o Isso. problema tá vindo do marketing, que não tá conseguindo trazer a galera lá da internet, ou será que o problema tá na conversão? Você já viu os memes das brigas do comercial com o marketing? Que um joga a culpa no outro e um sai com o chinelo atrás do outro? É mais ou menos por aí, isso daí acaba, porque aí, ó, mostrou, acabou. Quem é que não conseguiu o quê, né? É por aí. O anúncio não tá com a linguagem apropriada. Muda o anúncio. Isso, Não tá chegando o lead. porque assim, consegue identificar mais rápido o que tá funcionando e o que não está, né? Uhum. E de onde, né? Muito bem. Pra gente finalizar, a gente tá na reta final. Qual dica você daria? Vou fazer um desafio para você. Sim. Então, qual dica você daria para um empresário, para um empreendedor e também para uma pessoa para poder utilizar essa ferramenta, né, da melhor forma para poder colocar dinheiro no bolso? Primeiro momento é abrir a mente, né. Quem ainda, de repente, não abriu em cima de que é necessário e não é mais luxo, não é algo assim só para deixa eu dar uma melhorada ali, deixa eu não, é necessidade hoje já. E segundo, isso de primeiro vamos dizer, primeira dica. Segundo, a questão da concorrência, né. Quem sai na frente, como você disse, bebe água limpa. Então acho que estar já, procurando realmente uma empresa, um profissional que levante primeiro essas dores, né, que entenda essas dores e crie o plano de ação com as IAs, eu acho que não é mais, luxo, não é mais: eu só saí na frente", né, você tem que sair na frente pra você não perder mercado, Isso aí na frente de mas forma inteligente, né? sim, exatamente. Mas a necessidade hoje já é uma necessidade, e isso o mercado não tem visão. Grande parte não tem ideia de que já é muito necessário, que não é algo que tem que começar a ver, tem que implantar, entendeu? Porque, tá muito rápido o processo, né, até a gente brinca: "Vamos correr antes que apareça um monte de concorrente", porque até hoje a gente não conseguiu achar Não tem concorrência no mercado. uma inteligência artificial que chegue, tem as generativas, também de atendimento, mas não a gente até agora não achou uma que chega no nível de inteligência que ela está. O QI dela tá entre 147 e 155. É, De o gênio, Einstein. é o Einstein. Tá. Então aí você fala, como você vai competir com uma máquina, um sistema, Não tem que folga, atende, 24 horas no ar. até Fant tem um fato engraçado de um cliente que a gente fez todo o processo, né, os levantamentos, né, a parte educacional, né, vem aqui, vamos fechar, tal, beleza". Sentamos ali para fechar a proposta, ele falou: "Agora eu vou te fazer uma pergunta que vai ser a chave para eu assinar o contrato, né". E foi no início, isso, tal. Eu pensei: "Lá vem", né, pensei aquela pergunta técnica que eu ia ter que ficar meia hora explicando, ele falou assim: "Ela tem TPM?". Falei: "Gente, meu Deus", me quebrou as pernas, assim, porque eu falei: "O que que eu vou responder, né?". "Não, não tem, mas gente, não vamos levantar isso em questão nesse momento e tal". Aí ele explicou, assim, em questão da explicou não, né, ele tirou a dedução dele realmente, não desfazendo da mulher que tem TPM, mas caramba, é uma máquina, né, é um sistema, então ela não vai ela não tem como um humano competir,
né? E bate muito aquela coisa, vai substituir o humano, vai substituir. Gente, é o contrário. Ó, a previsão de crescimento é de até 2030 de 133 milhões de novos empregos por causa da inteligência artificial. Então você Ou fala, seja, vai remanejar o pessoal é só, só né? Tira daqui e coloca remanejar. ali, né? Eu tenho clientes que falam assim: olha, eu quero pôr, mas não quero mandar ninguém embora. Eu falei assim: você quer crescer, não quer? Essas pessoas também querem ganhar bastante dinheiro e não ficar só onde elas estão, não é? Então, é aí a Mas aí solução. você sabe o interessante? Que daí a empresa sai do dono, né? Do amadorismo ali para um negócio mais profissional e empresário. Porque a Exato. pessoa tira ali da operação, de ficar programando, apertar botão e tal, para a pessoa simplesmente fazer o papel de analista. Que é o Isso, trabalho inteligente, né? Pô, a gente quer crescer em empresa, a gente precisa de gente que pense, exato. né? E quem vai executar, coloca inteligência artificial, ué. Então, é o que eu tô falando, é colocar ela numa padronização de tarefas que a gente brinca, tá, repetitivas e chatas, tirar as pessoas disso para elas atuarem aonde mais interessa, que é o que perde menos tempo e traz mais crescimento. Por exemplo, quando um cliente falou isso para mim, eu falei assim: eu te ajudo a estruturar novamente. Então, por exemplo, você coloca IA, o que que eu vou fazer com 4 atendentes que vão ficar ociosos? Põe eles fazer captura. Quanto mais cliente chegar, mais ela atende, mais dinheiro você ganha e eles também, comissiona eles. Então, assim, é achar Abre outras. outra filial, coloca essa pessoa em outro para tomar conta. Exato, e vai abrindo o mercado. O importante é realmente fazer a IA trabalhar. Se ela pode atender 200, por que você está mandando 20 leads por dia? Né? Vai lá, cresce seu marketing, cresce o plano de ação, faz ela trabalhar 200. E o bacana é que padronizou o processo ali, você replica em todas, né? Sim, Uma vez ali resolver exatamente. aquele problema, eu falei, toca o pau agora, não tem aquele mesmo Exato, é. problema. E aí é só ajustes de personalização, né. Então, aquilo, por exemplo, exatamente quando você falou de filial, você está crescendo, abrindo a segunda, terceira, franqueador está com sorriso aqui, né. É um padrão, né? Exato, Então quando segue você o padrão. exato, e quando você está, por exemplo, quem está em processo de crescimento e venda de franquia, já está fornecendo a franquia com o serviço. Então, a pessoa já começa tecnologicamente, atualizada, né, e já com resultados mais certeiros em cima de uma coisa já testada, né. Então é realmente impressionante. Se souber, né, Utilizar. alocar pessoas, mudar estratégias, a gente tem ali alguém muito eficiente para fazer tudo o que toma tempo do ser humano. É isso, entendeu? Basicamente é isso, todas as IAs, seja para que ela serve? É IA de conteúdo, é isso, é tirar o que toma tempo. Por exemplo, você vai criar um conteúdo, a pessoa às vezes fica quanto tempo estudando algo para criar um parágrafo? Ela cria em 5 se uma Ou para IA cria fazer em uma 5 arte de um segundos. anúncio ali com aquela comunicação. Exato, então para que isso? O que que essa pessoa poderia estar fazendo nesse momento? Eu falo até que as pessoas vão ter muito mais qualidade de vida. Né, hoje eu mesmo, né, hoje eu tô em fase e assim, eu não sei eu, né, porque eu tô tão empolgada que termina uma eu já pulo na outra, não termina a segunda eu já Sempre tô tá na pegando terceira e a projeto quarta, novo, tá é, parecendo eu. eu conheço. Inventando moda, mas então tô num ritmo de trabalho absurdo, assim, mas não consigo parar, pilhado total e querendo ver todos os mercados em 15 dias, né, coisa que não dá, mas é isso que eu sempre busco, agilidade. Mas se você parar para pensar, se você tem hoje a sua empresa te consome com operacional, com tarefas padronizadas, de repente, funciona ao ponto de você aqueles, vai, 50% do seu dia, ela já fez tudo que tinha que fazer e você está ganhando a mesma coisa, vai lá, vai passear com teu filho, vai para o cinema, entendeu? Então eu acho isso legal, dar essa possibilidade, claro, de escolha para o ser humano. Ou então pega esses outros 50% que estava perdido, você lá desesperado em cima de um operacional, de um time operacional inteiro, e faz outras E assim, estratégias de fora crescimento. que fazer a gestão disso é muito mais fácil que fazer a gestão de ser humano, né? De pessoas. Embora eu Sim, também sou defensor de gente, de né? gente, Gente isso. faz as coisas acontecer. Amo. Uhum. Mas existem processos ali, setores que tem que automatizar. Não tem jeito. Não tem Não, jeito. e hoje tá fácil, né, mais fácil, existia sistemas ou um operacional, criei um sistema, tô colocando um sistema na empresa, tá legal, tal. Mas a eficiên o sistema funciona, mas ele é operado por humano, então, por exemplo, a gente integra ela com sistemas, né, a gente integra ela com CRM, por exemplo, então ela pode ir muito além. Serviço, por exemplo, ela atende tudo, ela recebe, atende, vende e entra na agenda, marca uma. Bombril. Exato, Mil e uma marca, por utilidades. exemplo, uma visita, uma reunião, ela vai indo, né, dependendo do sistema da empresa, a integração às vezes
Tipo, todo mundo mesmo tá com 50% da jornada reduzida. E empresário que não tem dados não sabe o caminho que toma, né? Exato. E o legal é isso, né, pelo menos nessa parte comercial, a questão de levantar os dados, assim, até em real time ou claro, conforme a gestão de cada um, é impressionante a possibilidade de o que está errando sair o quanto antes, o que está certo continuar, né, e a parte estratégica da empresa, seja da parte do marketing ou até realmente do atendimento comercial, tá pronta. Né, então, ela só ela dá o termômetro de tudo, né. E de uma forma muito simples, isso que é legal, né. Que aí qualquer operacional seu vai aprender a fazer e tá tudo certo. Carila, eu tô encantado com o tema. Assim, Legal. eu amo tecnologia, gosto É, demais. Eu acho que nas minhas empresas eu tento colocar o máximo possível de informação, até para facilitar ali, né, a análise de dados e tal. sim. Mas a inteligência artificial, assim, tô encantado com esse projeto e tô muito ansioso pelo que a gente vai desenvolver lá dentro. Ah, com Verdade. certeza, mas aí a gente não vai falar tudo pra ti, tá, a gente Vai vai mostrando, não, vai colocando. a gente vai deixar você só assim, na curiosidade, daí na hora que a coisa bombar, a gente te surpreende. Não, vamos lá. E agora, para quem tá nos ouvindo, assistindo, vai ter alguma condição especial aí pro pessoal? Opa, sempre tem. Ah, então tá bom. Então, aí tá vendo, né, galera? Tá vendo, hein? Já vão trazer alguma coisinha pra nós aqui, Ó, parceria. só para quem tá aqui, ó, acompanhando o Fala Coutinho, a gente vai fornecer aí 15% no setup e assim vou deixar outra surpresa depois. Boa, gente, isso aqui não tava programado, viu? Eu acabei de puxar a boca dela na parceria, já vi que pescou, legal e gostei, viu, cara? Não Sim, fantástico, não, vamos junto. mas é verdade, eu acho que assim, nesse momento, essa rede de conexão, né, que a gente faz, vamos todo mundo se ajudar, né. Eu já criei um produto realmente que eu não queria só abranger grandes players, né, Tá, então tá aberto aí pessoal, e até em questão de personalização, né, a gente tem aí umas coisinhas a mais, mas aí é por projeto, a gente vai conversar depois. fantástico. Você sabe que esse cast que a gente fez, do Fala Coutinho, é justamente para ajudar essas pessoas que querem virar empreendedor, são empreendedor e tal, e pra gente trazer dicas. Então, eu Sim, falei, pô, um conteúdo desse, né? Com essas condições que a gente vai dar, que sim. você tá fornecendo, meu, tem um que não vai gostar, eu tenho certeza. O Ah, telefone não vai certeza. chover de ligação. Eu vou transferir tudo pra você, filho. Você que lute depois Sim. pra atender A todo mundo. gente luta, pode deixar que a gente põe as IAs e tá tudo certo. A Então IA tá tá aí bom. pra isso, pra gente não passar sufoco. Tá bom. Carila, muito obrigado, meu Eu que bem, pelo bate-papo. agradeço, Gostei demais do conteúdo. que Fiquei muito bom. feliz com a sua presença aqui, com tudo que você passou. E espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço. Estou à disposição, quando tiver umas novidades aí entrando no mercado de inteligência artificial, eu te aviso, e aí a gente traz mais novidades aí para o pessoal se atualizar, mas eu que agradeço e estou à disposição de vocês. Fantástico, muito obrigado. Eu que Ei, agradeço. pessoal, espero muito que vocês tenham curtido, viu? Porque olha, eu tô abismado com tanta informação, gostei demais. Espero que vocês também curtiram aí e curte aí, segue, depois passa o arrobinha, viu, cara, pra eles Passo. seguirem, a gente coloca ali, marca aqui embaixo, aqui em cima, não sei onde é que é, Sim, mas sim, coloca aí o arroba aí pra gente compartilhar com o pessoal. com certeza. E no próximo episódio vai ter uma outra pessoa fantástica. Muito conteúdo, como sempre. Todos os nossos convidados são muito especial, mas vai ter mais um aí que vocês também vão gostar demais, tá bom, pessoal? Fala comigo! Aqui é para o nosso participante, coração. lindo! Um especial que a gente faz. Espero que você goste. Que honra! Leve para o seu escritório pra você lembrar da registra gente. isso, Vamos tirar né? uma foto? Ó, tem foto oficial, hein? Posso soltar a barriga ainda não? Eu já. Não, deixa que eu ponho a caixa na frente. gordinho. Eu já pus a caixa na frente aqui. Não é brincadeira ter que ouvir ele falar isso. Né? Pô, mas podia ter, não podia, ô, Thiago? Podia ter uma cervejinha no cantinho, não podia? Não faz isso. Fazer igual o Gustavo Lima. O Gustavo Lima tava fazendo a live dele na pandemia, você lembra? Aí começou a dar pau pra ele, que começou a tomar muita cachaça, ele começou a colocar a cachaça na caneca pra esconder. E pra ele, cara, sua resenha, a gente tem que fazer no sábado, tipo, umas 11 horas, porque aí a gente vai trazer um negócio de espetinho. Nossa, tá fudido aqui, não vai? Vai trazer um negócio de espetinho aqui, chopin. Mas eu vi que ele também tem, só que o meu era assim e o dele assim. Eu falei, tudo bem, então estamos A empatados. gente Não, eu levantar, só vi a sua perninha assim, ó. gravar esses trem aí, que eu tô fazendo amizade. Olha Ó, só. ó o capricho. Caraca, olha aí, ó. Pega a ideia, ó. Pega a dica, é isso. Ó. Olha, geralmente eu não deixo, porque aquilo me dá ansiedade. Então, ótimo. Fica com aqueles números. Nossa senhora, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo.